Voltamos, segundo bloco de videoaula. Nós fechamos o bloco anterior abordando o artigo 73, erro na execução. Tá? Vamos agora, nesse segundo bloco, segunda videoaula, entrar no artigo 74, que aborda a questão do resultado diverso do pretendido. Tá? E aí nós temos que entender algumas situações importantes. Mas, professor, o resultado diverso do pretendido não está falando antes do erro da execução? Não, nós temos que ter cuidado para não misturar as estações, tá? FM com AM. Mas eu vou explicar para vocês o porquê que temos que ter esse cuidado. Tá? Bom, vamos lá. Quando a gente fala do resultado diverso pretendido, antes de abordar o código em si, vamos para a doutrina. Vocês têm que ter bagagem doutrinária, principalmente no início do curso de Direito. Tá? Bom, novamente vamos nos deparar com quem? Com o bom e velho aberractio criminis. Tá? Mas num contexto diferente. Tá? Então, quando a gente fala do resultado diverso do pretendido, é quando o resultado inicial do camarada, a intenção era um, o resultado é outro. Ah, mas é parecido com o erro na execução. É parecido. Eles têm, nós vamos entender agora o modus operandi dessa situação. Tá? E veja bem como são muito similares essa questão de interpretação. Trata-se da questão de quando o agente, pretendendo atingir um bem jurídico, atinge outro diverso. Bom, estamos parecidos ainda, né? Bom, vamos lá. Vou dar exemplo. Vamos tratar de exemplo que é mais fácil. Cidadão A, visando danificar uma vitrine, atira uma pedra e atinge uma pessoa. Veja bem, o contexto diferente. Tá? Causando lesões. O cidadão A vai responder pelas lesões culposas, artigo 74. Todavia, se A com uma pedra pretende atingir B, ele acaba atingindo também uma janela. Então, resumindo essa ópera, nós temos um cidadão que quer, eu vou quebrar, eu tenho um desafeto, eu vou quebrar a vitrine da loja dele. Mas quando eu toco o tijolo, aquele 6 furos bem grande, bem graúdo, eu acerto a cabeça de uma senhora que estava passando justamente na hora da frente. Né? Bom, o que vai acontecer? O meu resultado inicial era um dano ao patrimônio. Tá? Eu queria quebrar a vitrine. Não imaginei, não queria jamais acertar um tijolo 6 furos na cabeça de uma senhora. Tá? Bom, em isso tendo ocorrido, o cidadão A vai responder por lesões corporais culposas. Por que lesões corporais culposas? Porque ele não tinha dolo, ele não quis acertar aquela senhora, ele não atirou o tijolo propositalmente para lesionar a senhora. A senhora surgiu do nada, mas é claro, ele estava diante de um ato delinquente, de um ato infracional, mas foi um ato culposo, sem o dolo. Tá? Portanto, ele vai responder pela lesão corporal culposa. Tá, ok? Esse é um contexto de interpretação interessante. Tá? Bom, então agora abordando mais uma parte do 74, ainda no resultado diverso do pretendido. Tá? Vou repetir, quando a gente ocorre o erro do resultado diverso do que ele pretendia. Exemplo da senhora antes. Tá? Esse é uma pauta importante. Qual é o comparativo aqui com o erro de execução? O erro de execução do 73, ele trata a questão específica do erro na execução. Também gerou um resultado diverso, sim, mas o contexto do 73 é o erro da execução que veio alvejar uma pessoa diferente daquela que eu queria. O 74 é o resultado geral. Por exemplo, o dano material. Meu objetivo era prejudicar um bem material. Não matar, não agredir, não danificar. Não causar lesões. Tá? Então, é uma situação diferente. Só para vocês terem esse grau de comparação. Tá bom? Bom, o artigo 75, o que ele nos traz de importante? Ele traz a questão do limite das penas. Ah, mas pena tem limite? Óbvio que tem limite. Vocês todos já sabem disso. Tá? Pena tem limite. Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui que vocês vão se deparar mais adiante. Homicídio simples, 6 a 20 anos, pena base. Tá? Tem limite? Ó, tem limite. Mas não é deste limite apenas que eu estou falando. E vou explicar agora. Todos vocês já devem ter escutado, tá, algumas diferenças da legislação penal americana dos Estados Unidos para a brasileira. Vou dar 2 exemplos. Na legislação penal americana, a pena de morte é permitida. Na legislação penal americana, existe a possibilidade de prisão perpétua. No Brasil, não é permitido prisão perpétua nem pena de morte. Professor, por que o senhor está dizendo isso? O que tem a ver isso com a nossa seara? Porque quando a gente aborda o artigo 75, que traz a questão do limite das penas, ele está fazendo referência ao limite máximo de possibilidade de cumprimento de pena no Brasil, que até então era 30 anos.
30 anos. Tá? Mas é mais de 30 anos, exatamente aí que nós vamos ter o contraponto. Vamos para a base do artigo. Tá? Por quê? Porque o nosso artigo ele sofreu mutações nessas pontos atualmente. Então vamos lá. Quando a gente fala do limite, nós estamos falando do limite de cumprimento de penas privativa de liberdade. No Brasil, até então, até bem pouco tempo, não poderia ser superior a 30 anos de cumprimento de pena privativa de liberdade. Tá? Ficando no contexto geral, depois nós vamos atualizar a pena agora atual. Mas o parágrafo primeiro diz o seguinte: nas penas que forem superior a 30 anos, mas o senhor não disse que o máximo é 30, gente. O máximo de cumprimento pode ser 30. Quer dizer, podia. Agora já não pode mais, já vai ser 40. Tá? Mas nós vamos chegar nessa parte. Se a pena for superior a 30, aqui ó, aquele assaltante de Calafórnia do Seco pegou 130 anos, mas como ser só 30? Todas as penas devem ser unificadas, tá? E ele vai cumprir os 30. Ele pegou 130 anos, mas ele não vai poder ficar igual mais de 30. Tá? Vocês entenderam? O que muda então? Muda que vai mudar o fracionamento e a progressão do regime. Ele não vai ter progressão do regime se ele tem 130 anos para cumprir. Não vai ter como, tá? Porque essa divisão vai ser difícil de fazer. Porque ele vai estar morto já por idade, se fosse assim. Né? Entenderam? Então, esse é o ponto no parágrafo que nós temos que interpretar. E se houver mais de uma pena, por óbvio, tem que ter mais de uma pena. Ninguém pega mais de 30 com uma pena só. Muito difícil. Pode ter, pode. Ele pode ter cometido um homicídio qualificado e mais agravantes, ele pode ter pego 37, 38, 40. Mas havendo mais de uma pena, e entre essas também passarem o limite, os 30 anos, tá, vão ter o seu marco excessivo desprezado para que ele cumpra efetivamente os 30. Então não cumpririam mais de 30. Tá? Bom, e o parágrafo 2º do artigo específico, o que nos diz? Quando for feita a unificação das penas, em sendo elas penas diferentes, tá, vai se abater a pena do período já cumprido. Não entendi, explica de novo. Ele foi condenado a 50 anos. Abate-se ele tem a pena configurada em 50, mas a gente sabe que ele iria cumprir 30. Mas ele ficou 2 anos preso preventivamente. Ele vai ter esses 2 anos abatido. Ele vai ficar só 28 anos preso, porque os 2 anos ele já cumpriu em prisão preventiva. Isso que diz o parágrafo 2º. Tá? Bom, mas aí veio uma surpresa, no meu ver, muito positivo. Veio agora no ano passado, aqui, bem recente para a analisação penal. Tá? Veio uma alteração, reflexões, tá? Reflexões, e vieram na Lei 13.964 de 2019. Tá? E trouxe um burburinho, tá? Os direitos humanos, então, que gostam de defender um bandido, que é uma loucura, e trouxeram uma inquietude muito grande no sistema jurídico doutrinário. Tá? Não, mas isso é muito, não sei o quê. Gente, vamos falar entre nós aqui. O camarada mata, estupra, faz o que quer. Ia pegar 150 anos de pena e ele vai ficar só 30. Ele tinha que ficar mais. Vamos. Aqui falando agora entre professor e aluno, tem que ficar mais. Não é justo isso aí. Tá? Então, eu estou falando, para resumir para vocês, eu estou falando do pacote anticrime, tá? Exclusivamente, tá? Que entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020. E esse pacote anticrime, que entrou em janeiro desse ano, alterou, tá, a questão da pena máxima. Houve um aumento de 10 anos. E agora, meus queridos amigos alunos, a pena máxima possível no limite da pena é 40 anos, ok? Professor, repete aonde está isso? No pacote anticrime, baseado nas reflexões da Lei 13.964 de 2019, tá? Ok? Então nós temos essa configuração, para vocês terem presente isso, tá? Bom, por que mudou isso, professor? Por que mudar? Por que não mudar? É aquele negócio. Gente, vocês todos acompanham o debate da reforma da Previdência. Eu não quero misturar aqui, mas só para vocês terem uma ideia